Olá, meus amores, boa tarde. Estamos chegando para terminarmos essa semana juntinhos por aqui, hein? No seu Entre Família. Coisa boa, hein? Tá juntinho com você, encerrando mais uma semaninha, mais um ciclo. E felizes, porque mais um sábado vem chegando. É bênção demais, é não? Semana foi rápida demais e eu não tô nem acreditando. Verdade. Já tô Entre Família há uma semana. Exato. Obrigado que vocês estão sendo bondosos comigo. Venceu sua primeira semana, hein? Ó, Venceu. E você também, que a gente passa rápido a semana, a gente tá metade de abril 2026 correndo, e que bom que você tá aqui no Entre Família com a gente. Verdade, para conversar, você sabe, né, sobre temas que são totalmente relevantes à família, à sociedade como um todo. E esse assunto de hoje, Darleide, é um assunto que diz respeito tanto a homens quanto mulheres, né? Mas a parte que vem sofrendo um pouco mais, segundo as pesquisas, são as mulheres, né? E são dados da realidade que são inegáveis do ponto de vista de que a gente encontra ao nosso redor mulheres que não são apoiadas para que elas possam estudar, por exemplo, se desenvolver, ter além das suas capacidades outras na vida doméstica, no cuidado com os filhos, no cuidado com o próprio marido. Recentemente eu entrevistei mulheres e uma delas em especial ainda me marcou profundamente, apesar de que as outras também tratavam desse assunto, de como ela chegou ao final de uma formação, psicóloga inclusive agora, mas aos trancos e barrancos. Todos os dias o marido dizia, não vai, não concordo, não vai dar em nada. E é complicado porque esse machismo estrutural é algo da cultura. Eu estou aqui com o cinquentão, né? A gente sabe o que a gente absorveu da cultura ao redor. Eu sei que nunca foi o plano de Deus que a gente vivesse desse jeito. Quero te dizer que é só o cristianismo que pode equalizar essa relação que deve ser idônea, igualitária, equilibrada, mas que de algum jeito a gente tem por uma cultura que nos pressionou a achar que um é melhor que o outro, um compete com o outro. E nós vamos conversar sobre isso, porque a gente é um time, marca gol do mesmo lado, não é para ser disputa. Somando a esse time de hoje aqui, a Leila Ferreira, ela que é mestranda em promoção de saúde e psicologia clínica, ajudando casais também a lidar com esse tema. Escritora, está com a gente hoje aqui para ajudar a desenrolar ainda mais esse tema, tendo a sua interação. Exato, e nós vamos ter ainda hoje mais um episódio do Ansiedade nos Relacionamentos, e é sobre isso também que se trata a vida de muitas pessoas que estão sob forte demanda e se tornam ansiosas, amedrontadas, tristes e infelizes. Temos a sua participação, sua interação e muito mais aqui no seu Entre Família, que só está começando agora. Aquela pausa rapidinho e a gente já está de volta. Pois é, falar sobre essa parceria que deve acontecer dentro de casa, né? Mas nem sempre é o que a gente vê acontecendo quando um cônjuge sabota os planos do outro. E vamos falar sobre isso, sobre essa sabotagem que a gente pode dizer que às vezes, boa parte das vezes, é inconsciente. Como o pastor bem colocou aqui, né, Darleide? Às vezes vem de uma carga de uma sociedade que traz o machismo e tal, e às vezes vem isso no inconsciente até virar essa chave. Opa, não é esse o plano de Deus, não. Então todos temos essa liberdade aí dentro do casamento, né? De estudar, de buscar crescer profissionalmente. E nesse aspecto nós vamos talvez falar mais vezes sobre o impacto disso na vida da mulher. Porque há mais histórias, há mais relatos, há uma vivência em função disso que nós citamos agora há pouco, mas há também mulheres que sabotam homens, há mulheres que sabotam maridos. A gente precisa tratar disso também. E todo o equilíbrio aqui do Entre Família é para realmente colocar as coisas imparciais. Isso. Porque tem mulheres hoje que também estão com outro tipo de mente, com um feminismo exacerbado mesmo, que é o que desequilibra. Nem um extremo, nem o outro, Darleide. Nós vamos nos encontrar ali num campo da verdade, de que todos nós temos valores, todos nós temos competências, habilidades. Bom, mas a pergunta do dia é se você tem alguma experiência nesse sentido, não é, Binão? É isso mesmo. Conta pra gente aí se você já vivenciou aí na sua casa, tanto você homem, você mulher, essa desmotivação para realizar os seus sonhos. Sofreu isso em algum momento? Compartilha com a gente no 129-8315-0249.
Vamos a algumas informações a respeito desse assunto para dar um start, o início dessa nossa conversa, dizendo que conciliar sucesso profissional com a vida em família ainda é um desafio para a maioria das mulheres. Mas, ao contrário do que muitos pensam, não somente no que diz respeito à maternidade, mas a outros desafios com relação aos demais que fazem parte, compõem essa família. Vem aqui comigo, olha só. Estudos apontam que a falta de apoio dos maridos ou parceiros... Vamos na câmera 2? A falta de apoio dos maridos ou parceiros é o fator decisivo que limita o avanço profissional entre as mulheres. E isso dificulta bastante o avanço, o conhecimento, o desenvolvimento dessas mulheres. Essa dificuldade vai mostrar, vai revelar a desvalorização do trabalho das mulheres, com as sobrecargas nas tarefas domésticas, e nisso uma pesquisa publicada pela Harvard Business Review com cerca de 25.000 pessoas, ex-alunos todos de Harvard, eles revelaram um cenário desigual, enquanto 60% dos homens se declararam extremamente satisfeitos com a sua vida profissional, enquanto as mulheres, 40% delas, relataram o mesmo, ou seja, menos mulheres ficam satisfeitas com a sua realização profissional. Todas essas pessoas se formaram no mesmo lugar. A maioria dos participantes era casada, o que destaca o impacto da dinâmica familiar nesses resultados. O estudo também mostrou que a principal diferença não está na prioridade das famílias, mas na prioridade dada à carreira dos homens. Cerca de 75% dos homens afirmaram que esperam que suas esposas assumam a maior parte dos cuidados com os filhos e com a casa. Por outro lado, 40% das mulheres já esperam que a carreira do parceiro tenha prioridade em lugar da carreira delas. Além disso, as entrevistadas apontaram outros desafios, como a falta de mentoras, de pessoas que possam auxiliá-las nesse desenvolvimento, como também a exclusão de redes de apoio e ambientes profissionais, segundo elas, pouco acolhedores. Especialistas alertam que é fundamental repensar essa cultura para que mais mulheres tenham liberdade em se desenvolver na sua carreira, nas suas profissões. É necessário dividir responsabilidades, apoiar um ao outro, para que então todos nós nos sintamos realizados naquilo que nós escolhemos viver e experimentar. Eu quero dizer que, assim, estas pesquisas, muitas vezes, elas são enviesadas se nós considerarmos ou conhecermos melhor quem são os pesquisadores dela. Nem sempre a gente pode ler uma pesquisa e dizer que isso é exatamente o que é, porque nós não sabemos quem as interpretou, nós não sabemos que caminho escolheram para dar a uma pesquisa. Só para a gente não pensar que não há essa possibilidade, exatamente. Mas dizer que sim, pastor, nós que somos cristãos sabemos que se não há esse equilíbrio de a mulher, de a esposa, de como mãe, tem uma função, um lugar muito especial no coração de Deus, que muitas vezes vai abdicar da sua profissão para dar lugar a uma família, em parceria com o marido. Nós podemos discorrer sobre isso, que a gente não pode admitir que pessoas venham a diminuir outras, que pessoas venham a sabotar outras, impedir outras de se desenvolverem. Isso não pode ser admitido, de eu não permitir que o outro se desenvolva, ou o marido que não permita que uma esposa, no mínimo, estude. Isso não é admissível. Uma questão de permitir, não é possível. Os dois crescem juntos. Exatamente. Estão construindo a alegria e o futuro um do outro. E olha, tão importante a gente ter o panorama equilibrado desse assunto, que nós hoje vamos receber uma convidada toda especial. Ela é professora universitária na nossa Faculdade Adventista de Hortolândia, e eu quero receber a Leila Ferreira. Muito bom, ela é mestranda na área de promoção da saúde. Leila, bem-vinda, que você se sinta entre família aqui nessa casa que é sua também. Por favor, tome assento aqui. É um prazer estar com vocês aqui nessa tarde. E a gente fica feliz de você aceitar aí o nosso convite. Obrigada. E é a primeira vez aqui. É a primeira vez que eu venho. Eu estava falando com ela. Parece que na Novo Tempo também você não conhecia. Não. Hoje é a estreia na Novo Tempo, em grande estilo, né? Em participar junto com vocês, estar entre família. Obrigada. Sempre vejo a Novo Tempo, mas é do lado de lá, né? Isso. Como telespectadora. Mas agora você também soma para estar aqui e num assunto, vamos falar sério, Leila,
É fácil equilibrar essa visão masculina e feminina dentro do casamento? Será que a gente tem que ser realmente competidores um com o outro? Será que é isso? A propósito do casamento, será que é um diminuir, um ganhar do outro? Está por aí esse caminho desse assunto? A proposta do relacionamento e do casamento é que um auxilie o outro. Existe uma metáfora que eu gosto bastante dela, que é do passarinho. Na psicologia a gente usa bastante metáfora para explicar o contexto, e essa do passarinho é bem interessante quando a gente se diz nessa questão do relacionamento, do prejuízo, porque o passarinho tem duas asas, então uma seria o esposo, outra a esposa. Se eu quero olhar para o lado e falar assim, vou cortar essa asa, o que o passarinho faz? Fica no chão. Então, muitas das vezes, um dos companheiros, né, ele quer se sobressair, só que o casamento não voa, não cresce. Então, para a gente ter esse crescimento relacional, precisa dos dois estar se desenvolvendo juntos. Então, as duas asas precisam estar saudáveis, uma dando manutenção na outra, para que ambas cresçam juntos e o pássaro voe, ou seja, o casamento flua. Abinal, nós dois aqui agora, esse programa é um convite para nós hoje representarmos bem os homens. Isso. Porque é o seguinte, eu entendo que tem mulheres que podem também trazer alguma dificuldade para o marido cerceando a carreira. Verdade. Mas vamos falar sério, Abinal. Normalmente são uns cabeçudinhos aí. É verdade. Não tem outra coisa para chamar, viu, Darleide? Tem uns cabeçudinhos aí com um machismo tremendo e que de algum jeito, Leila, fazem mal. Será que foi isso que Deus sonhou? A gente fazer mal para uma companheira de jornada, alguém que eu fui lá buscar na casa. Darleide, tem um tal de Jota, né, que foi buscar você lá na casa. E é para tratar mal ou para fazer voar mais alto? Por isso que chegamos a 33 anos. Eu bem Ó, que tratada, bênção. sou muito bem Eu acho que esse menino entendeu, viu? entendeu desde cedo. O conceito, né? E é interessante quando a gente pensa, né, nessa sociedade como um todo que vem crescendo com esse pensamento, querendo ou não, machista, só que daí começa a levantar um outro pensamento feminista também, como a gente comentou no começo, onde vem se... É como se fosse essa balança, né? Um querendo disputar com o outro, mas quando a gente pega esse conceito do que a Bíblia realmente traz pra gente, naquilo que a gente diz lá no altar, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, enfim, tantas outras situações, de os dois, né, se tornarem um só. E esse exemplo do passarinho eu achei sensacional, mas às vezes é inconsciente que acaba acontecendo isso dentro de lares cristãos, não cristãos. Quais são alguns sinais que a gente consegue perceber claramente ou não tão claramente para a gente pensar, opa, peraí, a gente precisa conversar sobre isso? A sabotagem ela é um comportamento e geralmente ela é de forma sutil. Então ela vem com frases prontas, e você tocou no assunto do trabalho, por exemplo. O esposo não quer que a esposa volte a trabalhar, quer que fique em casa, cuidando dos filhos e tal. Então, na sutileza, ele fala assim, olha, nossas crianças precisam de você em casa. Uma coisa positiva. Isso é. Aparentemente. E aí, ela fica em casa para cuidar dos filhos, mas isso para ela não é bom emocionalmente, porque ela gostaria de estar exercendo sua profissão. Então, assim, tem uma certa coerência, parece que é bom, só como é sutil, muitas das vezes a gente não percebe que aquilo é uma sabotagem, porque a sabotagem é o comportamento, e um comportamento disfuncional, ou seja, ele está prejudicando emocionalmente o meu companheiro. E um ponto que a gente precisa, até dentro disso, equilibrar também, né? A própria Ellen White, ela menciona sobre isso, da importância da mulher ela estar. Isso, eu acredito que isso não foge, né, pastor? Principalmente a mãe, essa primeira professora dentro de casa, a auxiliadora com os filhos ali. A gente já vê isso desde muitos tempos lá no começo, né? O homem saindo e tal, a mulher cuidando. Mas chega uma fase que as crianças já vão para a escola, já tem ali aquela autonomia e ela pode ser recolocada no mercado de trabalho, mas tem uma certa... É que o que acontece
e que a gente quer apontar para isso como algo que não pode ser admitido, é o fato de você impedir o outro de sentir, de decidir, De sonhar. de sonhar. Esse é o ponto. Sim. A esposa ficar em casa para cuidar dos filhos. Nós somos cristãos, nós sabemos a importância disso. É um propósito sabemos- pensado, é algo Exato. construído com o O casal. valor que isso tem, do ponto de vista cristão, não é negociável. Nossos filhos, crianças, adolescentes, muitos estão em sofrimento por eles estarem sozinhos, sem pai e sem mãe, seja por que circunstância for. Eles ficam sozinhos no quarto, na vida eles estão sozinhos. As mulheres, as mães, se elas pudessem ficar em casa, o quanto mais puderem, é muito abençoador. Mas o que está em questão em termos de sabotagem é alguém me impedir de desejar, impedir de sonhar, o que já entra no campo da violência. Isso é violento, isso é uma agressividade à identidade do outro. Não pode um homem dizer, e outro dia, a respeito do caso que eu citei, que eu entrevistei, ainda vai ao ar no consultório de família, ela dizendo de como foi difícil conseguir fechar uma faculdade que era um sonho de uma vida inteira. Aquilo que seria um apoio, as coisas foram cerceadas. Ela foi uma guerreira, peraí, mas não Pastor, era para ela já guerrear contra o próprio marido. Ela já está chegando aos 60 anos, ou seja, realização do sonho de uma vida. 56, por ali, a idade dela. Aí o que acontece? O marido sabotando todos os dias, financeiramente, psicologicamente. E aí eu conversei com ele, num almoço. Falei assim, como é que você se comportou dessa maneira? Você se diz cristão, amigo. Como assim? Me explica. E ele disse, é porque ela é muito inocente. Eu tinha medo que ela fosse enganada. Não é verdade. E eu pude dizer isso para ele. Isso não é verdade, amigo. Então essa sabotagem, ela cerceia o outro de ser um indivíduo pleno, com suas capacidades desenvolvidas. É disso que se trata. Mas mulheres numa fase da vida, cuidarem dos filhos, do casamento, da casa, com esse homem parceiro, com esse homem valorizando o trabalho dela, é a coisa mais linda. Mas não pode impedir o outro de, quando ele puder, se desenvolver. Ela nem tinha criança pequena mais. Enfim, já estou perdendo a voz. Bebe a aguinha aqui, Dadá. Olha, nós temos uma interação, quando isso você aqui, bebe ó. aguinha. Parece que alguém aí, ó, anônima. Olha só. Boa tarde, eu tô aqui torto. Boa tarde, estou me identificando com esse assunto. Queria muito terminar o ensino médio, mas meu marido falava que era perda de tempo. Isso foi me desmotivando aos poucos e eu acabei desistindo. Como lidar quando a pessoa que está ao seu lado não acredita em você, Leila? O que é isso? Aí a gente vê um exemplo que é clássico da terapia cognitivo-comportamental, né, dos pensamentos disfuncionais que esse marido criou, né, na esposa, no caso, né, fortalecendo a crença dela de que ela não vai conseguir, ela não precisa daquilo. Então o comportamento dela foi, vou desistir. E nós temos que tomar cuidado com isso quando a gente está com um companheiro, porque a crença desse companheiro é que se a minha companheira for para fazer o ensino médio, ela vai ter contato com outras pessoas e eu vou perdê-la. O que incentiva esse comportamento? Tem alguns sentimentos por trás disso. É insegurança, é ciúme, é assim um certo jeito de aprisionar a pessoa para manter refém. Assim, tem muita coisa aí, mas eu não quero botar pimenta. O que você acha? Nesse caso da participação que nós tivemos aqui, né, o companheiro tem uma crença de desamor. É a crença dele. Se a minha companheira for estudar, vou perdê-la. Então, para ele não perder essa companheira, ele oprime e ele sabota os sonhos dela. Então, ele transfere para ela, olha, E mexe na autoestima dela. você não vai conseguir, você não vai dar conta, você não precisa estudar. Olha, eu já sustento, já está tudo certo, para que você vai terminar o ensino médio? E aí cria nela o quê? O sentimento de incapacidade. Realmente, não vou dar conta, vou desistir, para que eu vou sonhar com isso, se não é importante? E é difícil quando a pessoa passa a concordar, porque de algum jeito ela tem o pensamento sobre si mesma mudado. Porque aquele amor, ela está vulnerável, porque ela ama aquele cara. Ela se deu a ele, confiou aos sentimentos dele a sua vida. E agora, se é alguém que me ama tanto falando isso, acho que é de verdade. Isso é difícil identificar, Leila? É difícil porque, como é sutil, a gente pensa que, realmente, ele tem razão, porque plantou nela a crença de desvalor nela. Ela não precisa daquilo. Olha.
Então, assim, uma estratégia de enfrentamento seria esse marido, esse companheiro, ele apoiar, poxa, passar segurança. E ele trabalhar nele essa crença de desamor. Olha, minha esposa me ama. O que eu posso fazer para auxiliar ela a terminar esse ensino médio? Ele acha perigoso o percurso que ela vai até a escola? Providencie um meio de estar levando ela, para que ela tenha segurança de estar lá. O que ele acha, por que é perigoso para ele ela ir lá? Então, ele precisa trabalhar nele esses comportamentos disfuncionais. O que eu posso fazer para que minha esposa alcance o sonho dela? E não ser um fator impeditivo. Porque a sabotagem, nesse caso aí, está sendo uma barreira. Ele está impedindo ela de realizar o sonho dela. Sim. Terminar o ensino médio. E o bom relacionamento, ele não cria barreiras impeditivas, ele cria pontes. Oh. Então, o que ele tem que fazer? A frase aqui foi boa, hein? São pontes, não muros ao redor do relacionamento. O que eu posso fazer nessa questão para ajudá-la a realizar os sonhos dela? Verdade. Olha, na série aí, acho que tem alguma coisa, né, Abinal? Tem uma série que você já vem acompanhando com a gente ao longo da semana aqui, falando sobre ansiedade. Luciana Muniz, ela vem trazendo pra gente já há alguns dias esse quadro que é sensacional, viu? Tô aqui, ó. Vamos falar sobre ansiedade então? Continuar falando sobre esse assunto, que a ansiedade ela pode estar dentro de casa, ela pode estar no trabalho e trazer muitos transtornos para a vida, tanto do homem quanto da mulher. Luciana, traz pra gente aí um pouco mais. Olá, eu me chamo Luciana Muniz, sou psicóloga e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a ansiedade no trabalho. Causa aquela tensão no trabalho e tensão principalmente em casa. Como você se identifica com a sua relação com o trabalho? Você é aquele que está tão dedicado no trabalho, faz tantas coisas, fica tanto tempo fora de casa e quando você chega dentro de casa, no lugar que você deveria descansar, dá atenção para sua esposa, dá atenção para o seu esposo, para os seus filhos, você continua conectado com o trabalho. Você sai do trabalho, mas o trabalho não sai de você. Você se sente assim? Você vive essa experiência todos os dias, ao ponto de alguém falar para você, às vezes o filho, pai, desliga um pouco, pai, vem brincar comigo. Aí você, não, eu estou ocupado. Pai ou mãe, me dá atenção, mãe, vem aqui comigo. Não, filho, não posso agora. Como você está lidando com o trabalho, lidando com os seus relacionamentos? O principal, onde mais essa carga é descarregada, digamos assim, são nos relacionamentos. Você está ali com esse excesso de trabalho, você precisa dar conta de muitas coisas, mas o seu relacionamento sofre. Os seus filhos sofrem, a sua família sofre, porque você não consegue desligar, você não consegue. Então, isso é um problema muito grande, isso gera muita ansiedade. Nós vemos que existe o burnout, que é uma ansiedade grande, exagerada, algo muito complicado mesmo de sentir, vivenciar. A pessoa ela está ligada o tempo inteiro, porque ela tem metas a bater, produtividade, muitas exigências no campo profissional e aquilo mina tanto a sua energia que quando você chega dentro de casa você não consegue desligar. Então, algo que eu quero trazer com muito carinho aqui para você. O tempo é valioso, o tempo é valiosíssimo. A vida adulta, o trabalho ele é super importante, é necessário. Eu entendo, né? Muitas preocupações passam na sua cabeça. Preocupações financeiras, você precisa dar conta, precisa manter a casa, precisa manter a família, precisa ter ali os seus compromissos, as suas responsabilidades. Mas o tempo está passando. O que você está fazendo com os vínculos, com a sua família? Você está construindo patrimônios, construindo coisas, mas o que vai ficar, o que vai permanecer é o vínculo que você está ali tendo com a sua família. Então, dedique tempo para os de dentro de casa. Separe 10 minutos, que seja 10 minutos de forma genuína, que você pode se conectar mais ainda com seu filho. Você, pai, você sabe o nome dos professores dos seus filhos? Você sabe quem são os amigos dele, quem são as amiguinhas? Você sabe um pouco desse universo, o universo do seu filho, da sua criança, do seu adolescente?
Então separe tempo, tempo de qualidade é muito necessário. Eu sei que o trabalho é desgastante, eu sei que você tem muitas responsabilidades para cumprir, mas uma dica que eu quero trazer aqui para vocês, quando vocês chegarem em casa, antes de chegar ali uns 5 minutinhos, antes de abrir o portão de casa, enquanto você está ali no carro, você pode começar a ter um ritual ali de desligamento mesmo, de você pensar, respirar. Agora eu estava ali com a minha função trabalho, minha função profissional, agora eu vou estar na minha função pai, minha função mãe. Agora eu vou estar dentro da minha casa, com a minha família. Então faça esses pequenos rituais, porque muitas vezes a pessoa já chega tão com a cabeça cheia de coisas, sai do trabalho, já vai para dentro de casa, atropelando todas as coisas, vai tomar banho, vai comer e tal, não conversa. Então dê essa pausa, faça esse pequeno movimento, isso vai te ajudar muito a desligar um pouco mais e a se conectar com a sua família. Faça rituais também com a questão do celular. Desconecte-se do trabalho. Quanto mais você ficar no celular respondendo mensagens e tudo, mais coisas vão aparecer ali para você fazer. Então, faça isso com você também, esse detox, e esteja presente, esteja por inteiro. Eu lembro de uma situação em escola, um momento que as crianças teriam que compartilhar junto com a sua mãe estava o tempo inteiro ali no celular, resolvendo coisas. A criança puxava, mamãe, vamos brincar, mamãe, não, agora eu não posso, agora eu não posso. Então, dedique tempo de qualidade para o seu filho. Crie memórias nele, crie memórias nela. Não só quando são crianças, quando são adolescentes também. É muito importante você ter esse compromisso com você. O trabalho é importante, mas a sua família é algo primordial. Valorize a sua família, cuide dos seus relacionamentos e tenha uma vida mais leve e mais feliz. Essa semana toda nós ganhamos muito em cada um dos VTs que você assistiu e hoje, o que é o presente de estar presente? Você precisa equilibrar aí as várias tarefas, mas principalmente as pessoas que você ama. A sua casa precisa de você, seja homem, seja mulher, mas a gente tem muita coisa para falar ainda no Entre Família de hoje. Só que agora a gente vai chamar um pequeno intervalo e a gente volta já já com o Entre Família. Muito boa tarde para você que está com a gente no seu Entre Família. Hoje nós estamos pensando naquela situação em que o marido ou a mulher sabotam os sonhos, os planos, as vontades do outro, que diminui, que muitas vezes rebaixa, como fazendo o outro se sentir incapaz, inútil. Acontece, meus amores. Contem pra gente também na nossa interação aqui. É sempre muito bom ter você no WhatsApp 983150249. Isso já aconteceu na sua casa? Isso acontece por aí? Você já fez isso com o outro? Não faz, não vai dar certo, você não pode, você não consegue. Não sei, hein? Conta aqui, esperamos você. Nós vamos até ter uma dinâmica agora, Verdade. não é, Binal? Pois Tem é. uma caixa surpresa por aqui. É isso. E Darlene, sabe o que eu estava pensando? Não. Quando você estava falando ali, hoje até fiquei em pé, acho que pode ser, né? Para poder depois de continuar aqui. Eu estava pensando uma coisa, porque às vezes o que pode acontecer? O marido, vamos pegar um caso aqui de uma história que eu conheço, não é lá em casa, viu? Essa não é lá em casa, não. Eu sei que não. Alguns sonhos assim, meio fora da casinha. Não, mas eu consigo, eu sei e tal. E aí, às vezes, o que acontecia? Essa pessoa, ela começava a ver na internet as pessoas oferecendo tantas oportunidades e dizendo, ó, não escuta, tem pessoas que vão tentar te desmotivar e não sei o que e tal, mas você consegue. E essa pessoa, ela acabou entrando em uma, em outra, comprou um curso, comprou outro e foi entrando em alguns negócios ali que estava na cara de que era pirâmide, de que eram alguns golpes. E a esposa tentando alertar, não faz isso, não, mas vai dar certo, agora vai dar certo. Não vai dar certo, não está dando certo. Enfim, e aí, Darlene, não era ela tentando acabar com os sonhos dele, mas sim alertando do que estava rolando. Tem alguns casos que são assim, né? Realidade, pé no chão e a gente entender as realidades. Mas são casos e casos, né? Vamos lá então, alguns pontos aqui que a gente vai tirando de dentro da caixinha para comentar. Tenho medo de ser chamada de egoísta. É algo que pode acontecer vamos pensar aqui, a mulher, ela coloca os sonhos dela e o
O marido talvez diz não, ou ela pensando, né? Sabe o Vai que isso me me achar faz egoísta. pensar, Leila? Naquele sentimento que é muito próprio da alma feminina, o sentimento de culpa. De que ela tem que dar conta de tudo, que ela tem que dar conta de todos, que se ela arriscar a estudar, por exemplo, fazer um curso, ela vai deixar todo mundo abandonado. Não passa por esse lugar da culpa, de ela sentir assim, será que vão dizer que eu sou egoísta? Isso. E esse sentimento que ela tem, que seria o comportamento, ela age mediante a culpa, foi implantado pela crença que ela tem de desvalor. Olha, já que eu não vou dar conta disso daqui, né? Não vou conseguir mesmo, vou me sentir culpada daquilo que eu vou fazer. Ou seja, o companheiro está transportando para ela a sua incapacidade. Mas ela não tem essa incapacidade. Ela falou assim, olha, eu vou ser egoísta. A pergunta foi essa, né? Pensar nela mesma e no sonho dela faz ela egoísta? Egoísta. Por que ela está pensando que vai ser egoísta? Baseado em quê? O que esse companheiro tem falado para ela? Então ela fica com medo, porque ela já tem essa crença, olha, eu sou egoísta. Se eu fizer isso, no caso do trabalho, eu vou estar demonstrando que eu sou realmente egoísta. Então... Abre mão do sonho. Abre mão do sonho e o medo vira um impeditivo. Vou pegar mais um, porque aqui, ó. Será que tem alguma outra coisa aqui? Vamos lá. Tenho medo de não dar conta de tudo. E agora, hein? Agora tá colocando um outro medo aqui. Vamos para a mesa. Alguém precisa dizer para todos, homens e mulheres, que não vão dar conta de tudo mesmo. Excelente. Tem mais ou menos uma semana. E por isso que a gente se apoia, né, Darley? Exato. A gente se apoia para que juntos a gente dê conta. Exato. Nesse caso anterior, inclusive, de ela se sentir egoísta, isso se dá muitas vezes porque não tem apoio. Viu que nos dados que nós trouxemos inicialmente, não tem a chamada rede de apoio. Não tem alguém que diz assim, vai que eu fico, vai que a gente divide, nós estamos juntos, nós somos um time. Imagina, o goleiro não se sente culpado se o time está jogando junto e ele está trabalhando, fazendo a parte dele. Está todo mundo se apoiando. Então, no caso de ela assim, eu não vou dar conta, a amiga não vai dar conta mesmo, de tudo não, né, Leila? E vamos racionalizar. Se deixa para a esposa, para a mulher, no caso, levantar, organizar o de jejum, guardar, limpar as louças e fazer todas as atividades, aí ela vai para o trabalho, ela volta, tem que ajeitar o almoço, aí ela volta, tem que guardar as vasilhas, volta para o trabalho, volta à noite, tem que deixar a casa ajeitada ali, as coisas, e preparar o que vai fazer para o outro dia, deixar... Vai dar conta? Ô, Leila, não parece pelo menos assim aquela ideia? Tudo que se refere à casa e os filhos fica com você. É uma cultura masculina terrível isso. Porque casa pressupõe que é só responsabilidade da mulher. É por isso que tem que ter a contribuição. Exato. É um casamento, não é Por um isso que ela está falando que não vai dar conta de tudo, o medo. Ela não vai um dar time, conta. né? Então esse esposo tem que pensar, qual é a minha contribuição? Ele é um hóspede Ele não lá. é um visitante. Olha isso. Ele não é um visitante. É alguém que está sendo servido. Isso. Olha que legal. Então assim, mas essa cultura e esses pensamentos, essa crença, né, de que a mulher cuida da casa, a mulher cuida dos filhos e a mulher inclusive cuida do marido. Sim. Né? Aí que vem, né? E aí fica bastante, Muitas é uma demanda vezes muito grande. Até pelo homem ser o maior provedor, muitas vezes. A maior parte do dinheiro sou eu que coloco dentro de casa. Então, às vezes, ela pode se sentir nessa obrigação, tipo, não, eu estou trabalhando, mas eu preciso também complementar fazendo isso e aquilo dentro de E casa. às vezes ele usa como moeda de troca. Uhum. Já que eu ganho mais, vou sustento você. Eu que já sustento as trabalhei. crianças, então, ó, minha parte já fiz, agora eu vou descansar. Vai pro sofá E aí e espera ela a janta. E não vai dar conta. E tem que ainda tirar o meu sapato e tal. E ainda aí tem tem o medo, gente, e eu a já pressão. conheci pessoas terrivelmente que usam a Bíblia para bater. E olha, depois até o final a gente vai falar sobre isso. Mas Eu não posso usar a palavra de Deus, nunca foi isso que Deus falou. Mas esse sentimento, não vou dar conta, medo. Mas acho que tem outro medo aí que a gente precisa ajudar aqui. A mulher de Vamos ver. Provérbios 31 dá conta, mas ela tinha serva. Isso aí, ó. E o marido verdade, tinha né? orgulho dessa esposa. Exatamente. Boa. Ela não Isso fazia aí. tudo sozinha não, hein? Tenho medo de ele não me apoiar financeiramente. Ai, Acontece ai, Olha, a gente também, até meus quase- Uma amores. faculdade, né? Acontece. A Pode moeda ser. de Sabe troca. que no que nós estávamos antes dizendo e que linka com o que vem a seguir também é que as mulheres, as mães, elas precisam lembrar que já que grande parte da educação está em nossas mãos, nessas exigências e nesses cuidados todos que a gente está enfrentando com a tamanha dificuldade que é,
educar os filhos para contribuírem. O pastor falou sobre, é uma pensão, né? Tá ali de morador de pensão. Os filhos, muitas vezes, são as mães que não deixam os filhos lavarem a louça, que não ensinam os meninos a lavarem o banheiro, que não ensinam os meninos a serem aqueles que compartilham da vida em família. E eles Então, reproduzem o isso pai também é muita até. responsabilidade Também. nossa. A atitude do pai, às vezes, eles reproduzem, porque, Exatamente. olha, menino age assim, porque, ó, meu pai está lá de braços cruzados, o que eu tenho que ajudar a minha mãe? Eu cresci filho de uma mãe perfeccionista, mas o filho único aqui, olha, a minha mãe me pôs para aprender a costurar. Você acredita, Darley? Boa. A limpar, a passar, a fazer as coisas e tudo. Eu hoje só não cozinho. E aqui eu não estou fazendo propaganda não, mas o que eu vejo? A minha mãe fez toda a diferença e hoje a Marina, minha esposa, agradece o que a minha mãe fez. Com certeza. Agora, você percebe se fosse ao contrário? E aqui? Mas eu ganho e ela está agora... 25 anos a minha esposa ficou em casa. Olha só. E aí o dinheiro quem ganha sou eu. Aí eu falo assim, ó. Não, o dinheiro não tem para isso. Olha, a nossa prioridade é essa. Porque o marido começa a fazer o quê, ó? Eu não apoio financeiramente. Ela quer fazer um curso. O nosso dinheiro não pode para isso agora. Leila, será que alguns maridos usam a questão financeira para manter a mulher refém, em certo sentido? Eu estou usando uma palavra dura, mas é na verdade o que o cara está fazendo, ou não é? Ele quer manter o controle da situação e ele usa o controle financeiro. Assim, a Darley falou de colocar para ajudar. A gente não está falando de criança pequenininha, não. Hoje nós vemos adolescentes, 17, 18, 20 anos, que ficam lá e a mãe tem que dar conta de tudo. E aí quando ela chega para o esposo, olha, eu precisava de um ajudante, da mulher de Provérbios, né? Não temos dinheiro para isso. Precisava de uma faxineira uma vez por semana, de vez em quando. Não temos dinheiro para isso. Precisava cuidar do meu cabelo. Para que você vai no cabeleireiro? Vou fazer as unhas. Mas por que fazer as unhas? Já está tudo bem, está limpinho. Aprende a fazer em casa. Então ele usa, e aí a mulher vai se oprimindo. Ela vai matando os sonhos dela. Olha, eu gosto de me cuidar. Não, mas o meu marido, eu preciso do dinheiro dele, ele não tem. Então, assim, essa questão dele não ajudar financeiramente, ela é real. Porque ele tem a educação, nem todos tiveram o mesmo privilégio de ter uma mãe cuidadosa e delicada. E às vezes as próprias mães vão falando para os filhos, não, isso é coisa de mulher. Não varre a casa porque quem varre a casa é mulher. E hoje a gente tem uma geração de homens adultos, né, bem adultos, que crê nisso, que as obrigações são só da esposa. E aí ela faz as suas obrigações tudo certinho e por outro lado ele tem o dinheiro, ele não pode contribuir. Então esse medo é real. E a gente tem que levar isso para o nosso esposo, para o nosso cônjuge, né? Falar com eles. Verdade. E as mães que educaram esse tipo de homem, elas têm culpa no cartório em pôr, num casamento que o filho vai contrair, limitações de um relacionamento, porque o cara cresce com a perspectiva errada sobre a postura de homem. E até aí ele pode vai... fazer, Ó, aqui, ó, olha isso. medo que surge às vezes na mulher de perder o casamento se ela começar a se impor, colocar os pontos dela também, né? E olha que loucura, porque isso faz ela entender que agora está refém e tem medo de perder. E aí a gente entra numa questão que é mais preocupante ainda, que esse casamento passa a ser mantido não pelo amor, pela fidelidade, pelo projeto divino, mas sim porque se esse marido me deixar, como eu vou me sustentar? Viu como que... E todo mundo vai dizer que a culpa é dela mesmo. Aí vem de novo na culpa, no medo. Em se tratando das finanças, olha esse texto de Ellen White, lá no livro Lar Adventista. Diz, muitos que consideram necessário seja seu filho habilitado a ganhar a própria manutenção futura, o filho, parecem considerar inteiramente facultativo, banal ou desnecessário a sua filha estar ou não preparada para ser independente e manter-se a si mesma. E ela continua dizendo, uma mulher que tenha sido ensinada a cuidar de si mesma está também capacitada a cuidar dos outros. Ou seja, quando uma mulher é ensinada a se desenvolver, a estudar, a conhecer, ela está sendo habilitada a também, no caso de ser mãe, ser ainda uma mãe melhor. No caso de ser esposa, ainda uma esposa melhor. Porque ela é uma mulher com liberdade de pensamento, com senso crítico, com habilidades emocionais desenvolvidas. Ela continua dizendo, jamais será ela, essa mulher, um traste na família ou na sociedade.
Quando a sorte mudar, porque pode mudar, haverá para ela um lugar onde ela possa ganhar a vida honestamente e assistir os que dela dependem. A mulher deve ser instruída em alguns trabalhos que lhe permitam ganhar a subsistência se necessário. Isso aqui foi escrito em 1860, é coisa antiga, mas numa perspectiva cristã tão profunda que diz: meninos e meninas precisam ser incentivados a se desenvolver. Né? Temos mais um tópico aqui? Isso. Deixa eu ver aqui. Tem mais um medo aí que a gente precisa entender, que a gente tem que superar e ajudar muita gente a superar. E tenho medo de criar briga dentro de casa. Medo de criar. Será que isso, criar briga, eu não vou falar nada, porque senão eu já vou arrumar discussão. É isso? A falta de diálogo, ela compromete os relacionamentos. E quando a gente tem medo de criar briga, é porque de alguma forma a gente está com medo de expressar o que a gente realmente sente. E então é importante, porque todo o silêncio que a gente acumula, ele volta em doenças e em problemas emocionais. Com certeza. Então a família tem que entender, assim, o esposo, ele precisa ser colaborador. Por quê? Quando ele começa a demonstrar para a esposa que ele verdadeiramente ama essa esposa, todo o medo dela vai sair, ela vai conseguir dialogar com ele. E não vai ter briga. Agora, se ela já vai para o diálogo com medo de que vai brigar, a probabilidade dessa briga acontecer ela é muito real. E é prejudicial para os filhos, né? Para o relacionamento, para a família toda. Gente, olha, esse assunto de hoje está rendendo. E a gente está mexendo em alguns tabus que a gente tem que saber quebrar. E o cristianismo é suficiente, sim, porque na Bíblia, no relacionamento com Jesus, a gente vai aprendendo o valor que nós temos perante a essa graça que restaura o homem e a mulher àquilo que Deus sonhou. E a gente precisa saber conversar. E eu estou aqui com uma revista que foi preparada com todo carinho, a revista Esperança, mas a revista que trata de um tema sem tabus. Aqui a nossa colega de apresentação do programa Entre Família, essa apresentadora também tem alguns dons especiais que preparou através dos estudos, através de toda uma vida pesquisando família. Esse é um projeto que é o Sem Tabus, e esse projeto da revista para levar muita gente a construir assuntos importantes que você precisa ter do seu casamento. Ainda faz sentido nos dias de hoje se casar? Pornografia, sexualidade, como distribuir o tempo uns com os outros, enfim, você precisa muito desse material e gratuitamente, através de tudo que a gente faz aqui na Novo Tempo, os Anjos da Esperança, materiais que vão gratuitos para sua casa, você precisa entrar em contato com a gente através aí do telefone que você está vendo na tela, e a gente tem aí 98244-4449 é o nosso WhatsApp. Você pode pedir gratuitamente a revista Sem Tabus e vai chegar aí na sua casa, e nós vamos ficar felizes demais de você poder crescer e trabalhar assuntos importantes com a sua família. Pede pra gente, WhatsApp, vou repetir novamente, 1298-244-4449. Você leva todos esses 4 aí e pede pra gente, gratuitamente chega aí na sua casa, pede pra gente, tá bom? E é isso, você vai pedindo a sua revista e daqui a pouquinho a gente já volta por aqui no Entre Família, trazendo mais, hein? Já já a gente continua esse bate-papo, continua esse assunto, inclusive trazendo a sua interação por aqui, a sua interação na tela do Entre Família, daqui a pouquinho depois do intervalo. Fala aí, meu amigo, minha amiga, e o corre-corre de sexta-feira, hein? Tá grande por aí? Tá só ouvindo o programa? Quem sabe tá dando uns últimos ajustes na casa ali pro final de semana, quem sabe emendando o feriadão, vai receber visitas ou tá preparando as malas porque vai viajar, mas tá ligado, tá atento, atenta aqui no Entre Família. Obrigado pela companhia de sempre, falando hoje sobre essa parceria que deve acontecer dentro de casa, não disputa, né? De quem pode mais. A gente está falando sobre o tema de trazer aqui a questão de quando um cônjuge acaba sabotando de alguma forma, consciente ou inconsciente, os planos do outro, do crescimento. A gente já viu em vários momentos aqui que
essa corda acaba pesando mais para o lado da mulher, ela acaba sofrendo mais essas consequências aí de não conseguir concluir os estudos, a faculdade, uma carreira profissional. Pois é sobre isso que a gente está conversando hoje aqui e tendo interações também, que a gente chama já as interações, né, Darlene? Porque agora chega o momento aí de bate-papo das mulheres. E é sempre muito a gente vai deixar vocês ir ali. Tem um chazinho, Obrigada pela né? concessão. Vamos formar o clube da Luluzinha, vamos lá. Vamos só tomar ali um chazinho, porque às vezes a gente fala assim, sabe, daquele aspecto da compreensão feminina, uma mulher saber o que a outra sente. Então eu vou convidar você, Leila, para vir aqui comigo. Inclusive estou com o seu livro aqui à mão, Leila Ferreira, Determinação, Resiliência e Fé. Que livro bonito, amada. Do que se trata esse livro? Conta pra gente. Vem cá. Sente aqui, ó. Fica aqui à vontade. Tem chazinho, Obrigada. tem bolinho que a produção preparou. Que delícia. Do que trata Determinação, Resiliência e Fé? Por que você decidiu escrever esse livro? Ele fala um pouco das questões familiares, inclusive, mas ele é baseado na história de José, Olha. onde ele passa por várias situações e a nossa vida não pode ser só um recorte, né? Se a gente recortar, ele era o filho preferido, ele era o chefe da casa do governador, depois ele virou governador do Egito. A gente vai pensar assim, poxa, a vida de José era super boa. E se a gente pegar o recorte ruim, ficou preso, foi vendido pelos irmãos, foi traído, a gente vê. Então é para trabalhar o equilíbrio, que todos nós passamos por situações adversas, entre família inclusive, e como a gente pode ter determinação, desenvolver a resiliência baseada na nossa fé, para como José nós temos sucesso familiar. E que história linda do José, né? Meus amores, muito bem, parabéns por isso. Vamos então aqui pensar em algumas situações, inclusive tem um relato que vem a seguir, para a gente pensar na história dessa mulher e nos identificarmos de alguma forma, sermos generosas, amorosas, compreensivas, pensarmos também no nosso papel, no nosso lugar, no nosso momento, no que está acontecendo com você, comigo. Vamos considerar juntas? Joga aqui. E se fosse com a sua filha, em algumas situações, o que você faria? É algo bom de se pensar, né? Quando é com os outros, distante, parece que é aquilo que diz assim, o que os olhos não veem, o coração não sente. Então não tem relação, é um relato longe, é algo de... Mas se nós perguntarmos assim, se fosse com você, ou se fosse com a sua filha, o que você faria? Tem uma diferença. Tem. Essa é uma técnica assim, muito legal de se usar, porque quando a gente consegue tirar a pessoa do campo que ela está ali, ela consegue ver de outra forma. E quando a gente colocar a filha, isso mexe muito com a gente, porque você quer a sua filha passando pela mesma situação. Então é muito legal a gente utilizar isso aí, que a gente tira a pessoa do contexto para ela ver de fora. Ao invés dela tomar suas decisões pelo que ela está vivenciando, ela vai tomar a decisão baseado em como eu poderia aconselhar minha filha nessa situação. E quando a gente fala de filho, mexe muito com a gente, né? A gente vê de outra forma. E geralmente a gente vai aconselhar, olha, faça assim, faça desse jeito, ou seja, de uma forma funcional. Por isso que é bem legal a gente ver como se fosse a filha, alguém de fora. Enquanto isso, joga a próxima tela, eu vou até te servir aqui um chazinho, amiga. Obrigada. A produção prepara sempre com tanto carinho esse chazinho da tarde. Olha que bonitinho, meu amor. Vamos lá. Aí, meu benzinho, vamos ver lá o relato de uma mulher que conta pra gente da sua situação. Tem o chazinho aqui, ó. Vou colocar assim. Isso. Relato de uma mulher, e aí a gente vai ver ali o que dizer sobre. Ela tem 38 anos, deseja fazer um curso técnico à noite para entrar no mercado de trabalho. O companheiro diz que isso é perda de tempo, que vai atrapalhar a casa, que ela deveria se contentar com o que já tem. Sempre que o assunto surge, ele cria conflitos, ironiza ou desanima. Ela começa a duvidar de si mesma e pensar em desistir. Então, se fosse com sua filha, né? Vamos ajudar essa mulher aí de 38 anos a identificar primeiro o sonho. Ela tem um sonho de fazer um curso. As barreiras, comportamentos do esposo que diz que não vai conseguir, que não vai dar certo. Então, se essa mulher fosse a sua filha, né? Ou sua irmã, ou até uma amiga querida, porque de repente a gente está falando para alguém aqui nessa tarde, quem não tem filhos para dar conselho, né? Existem pessoas nessa situação, então você pode usar aí a dica se fosse uma amiga querida, o que você diria para ela? Como nós podemos reestruturar essa condição? O que está impedindo dela realizar esse sonho são
as condições que o esposo está colocando, né? Os fatores desmotivacionais. Então, primeiro a gente reconstruir essa autoestima dessa mulher. Olha, você é capaz, você pode, até porque, Darleide, lembrando que ela não está fazendo nada contra a lei, nada contra os princípios bíblicos do casamento. Ela só quer realizar um sonho. Então, motivar essa mulher a buscar mesmo seus sonhos e a resgatar essa autoestima. Olha, você consegue, você dá conta, vai ser importante para você e vamos conversar com esse esposo para que ele tenha essa visão também da importância disso. Você está dando essa orientação e pensando numa família, numa amiga. E se fosse a sua filha? Se fosse a filha, às vezes no relacionamento tem uma questão aí que quando a mãe vai aconselhar a filha, o marido fala, não, porque é sogra. Mas as mães precisam continuar dando bons conselhos para a filha e passando também orientações coerentes. Então, com a filha, tratar mesmo com amor, com carinho, explicar para essa filha que ela não está fazendo nada de errado. Prover também meios, vamos estudar, vai dar certo, você vai conseguir, comece se matriculando, dá o passo a passo para essa filha, olha, faça sua matrícula, converse com ele. Se for questões financeiras, qual a estratégia que a gente tem para a gente resolver essa questão financeira aí para que você consiga, mas geralmente nem é tão financeira. É porque ele tem essa insegurança que ela não pode aumentar o nível dela porque ele tem medo de perdê-la. Se ela se der bem, né, vou perder. Olha, eu então, orientar essa filha. Eu entrevistei. Assim, é bem delicado quando se trata de uma filha da gente, porque a gente vai querer entrar para resolver, e às vezes pode ser que até perca a mão, porque de alguma forma, ainda que seja mãe, nós estamos falando de uma mulher adulta, casada, que precisa ter instrumentos, ferramentas, meios e maneiras de ela administrar o que é da sua vida privada, da sua vida particular. Então, essa orientação, eu diria até as mães que têm filhas pequenas e adolescentes, jovens que ainda estão solteiras, essa construção se faz em família para que esta filha esteja melhor equipada, digamos assim, para lidar com as adversidades, porque nisso talvez ela não se permitisse casar com um homem que não a permitisse ser, que não a permitisse existir, que não a permitisse se realizar, especialmente o que não vai trazer nenhum prejuízo para a família, muito pelo contrário. Então, em que direção você está educando a sua filha? Para casar com qualquer um que não a deixa nem ao menos uma condição adulta, tá tudo certo, os filhos crescidos, ou mesmo que sejam pequenos, amor, vai lá, estuda, eu fico com as crianças, a gente se organiza. Então, que tipo de educação nós estamos dando aos meninos para ter esse tipo de homem e as meninas para ter uma mulher subserviente à vontade de um homem? A gente precisa considerar a educação como uma chave para isso também, porque depois já começa a ficar um pouco mais difícil, né, Lila? E como mãe também a gente tem que saber que a gente vai dar orientação para essa filha. Ela não é uma criancinha, como você disse. Então, orientação é diferente de imposição. Exato. Porque muitas das vezes também é o contrário, é a mãe que quer que essa filha realize um sonho que a mãe não realizou. E a mãe começa a pressionar essa filha. Vai lá, faz, você tem que fazer porque eu não fiz. Não, o sonho é de quem? É da mãe ou é da filha? É importante que o sonho seja da filha. A filha tem esse sonho. Então, a mãe vai apoiar e orientar. Mas orientação é diferente de imposição, né? Imposição seria ela falar, não respeita seu marido, não faça tal coisa e tudo mais, vai de qualquer jeito. Agora, Leila, você não acha que muitas vezes a gente tem uma melhor palavra, um melhor conselho para o outro, mas quando somos nós que estamos na situação, a gente se torna refém da própria situação? E esse é um ponto interessantíssimo na psicologia, porque a maioria das vezes nós queremos mudar o outro, o comportamento do outro. E a gente traz as queixas em relação ao outro e a gente esquece de olhar a nossa partezinha. Peraí, nesse comportamento disfuncional, realmente a responsabilidade é só do outro, mas e a minha responsabilidade nisso daqui? Né? Então é mais fácil eu querer mudar Darleide. Não, Darleide, faz assim que vai dar certo. A gente tem ótimos conselhos, ótimas formas de orientar. Mas quando é nossa vez, não, mas desse jeito não vai dar certo, assim não consigo. Então a gente tem que ver que nós temos essa responsabilidade de assumir o controle da nossa vida. Tá? Deus, ele nos dotou de capacidade, ele nos fez a imagem e semelhança dele para que nós pudéssemos tomar decisões assertivas. E a respeito do casamento, a Bíblia deixa todas as orientações. Então, a partir do momento que eu estou sendo orientada ali a amar o meu esposo, Deus também orienta. Marido,
ame a sua esposa. Dê a vida por ela. Dê a vida por ela. E é um sonho simples. Não é ela não está pedindo algo impossível. Não. São coisas simples, mas esse medo que ele tem de perder o controle da situação, a forma como foi estruturada, né? O funcionamento humano. Ei, meninas, Os homens pensam que podem. eu tô atrapalhar. gostando de ver vocês aí, mas a gente tá se sentindo sozinhos aqui, sabia? Já tem que voltar? Mas tem assim, um sabe, A gente nem terminou, né? o chazinho tá bom. E outra, quando as meninas se unem para esse papo do chazinho, eu já conheço essa história. Abinal, eu acho que a Eliane também já foi convidada para uns chazinhos desse, que a gente fica esperando assim, ó. Mas ó, vocês conversaram que nem gente grande, viu? Vocês são duas mulheres bem cabeças boas. Você sabe que uma frase como essa a gente não diz sobre um homem, né? Do tipo, vocês conversaram feito gente grande. Mas a gente sempre vai ser quinta série, Darley. E ó, tem Muito, gente né? que quer conversar com a gente. Vem pra cá, Leilinha. Tem umas interações. Vem aqui pra gente ler juntos aqui. E a Leila ajuda a gente também a ver algumas outras coisinhas aqui. Abinal, por favor, lê pra gente Vamos aqui. lá. É um assunto que não é fácil se declarar. Então a gente está mantendo o anonimato mesmo, porque é necessário, mas a gente não quer trazer briga em casa de ninguém, Abinal. É verdade. Então vamos ver, mas vamos tentar Vai ajudar que do alguém mesmo de jeito. casa mesmo que mandou o relato, né, pastor? Ai, cara, ainda bem. Vamos deixar quieto isso aí. Vamos ler, né? Olá, recebi uma oportunidade melhor de trabalho, que era um sonho meu, mas teria que mudar de cidade. Mas minha esposa não quis nem ouvir, porque não queria se mudar. Acabei abrindo mão por amor a ela, mas isso ainda mexe comigo. Será que fiz certo? Deveria ter insistido para convencê-la? Ah, Leila, isso que o Abinal acaba de ler aqui é delicado. Agora nós estamos falando de um homem, e isso é possível, né? Meninas, oportuno a gente falar sobre isso. Ele tinha um sonho, Leila, e imaginava que a vida dele, o trabalho, pudessem até ser diferente. Ele se realizar de maneira mais completa. Às vezes, né? Ganhar mais. Só que ela assim, ó, não quero mudar, tô perto da minha mãe. Eu tô aqui na minha cidade. Acontece isso, Leila. O que você diria para esse homem que abriu o coração? Coisa mais difícil do mundo, vamos falar sério. Homem abriu o coração. Obrigado, amigo. Mesmo anônimo, você nos ajudou. Vai lá. Aí a gente já vê problemas relacionados à comunicação. Ela não quis nem ouvir. Então, mulheres, dê uma oportunidade também de ouvir a demanda do seu esposo, né? Ele também tem sentimentos, ele tem que falar para você pelo menos ter a condição de escolha assertiva. É realmente melhor para a nossa família ou não? Então, a partir do momento que eu não quero ouvir para o assunto, eu estou tirando qualquer chance de que aquilo possa acontecer. E eu não estou dando nem a oportunidade para que eu possa decidir se eu realmente quero. Tá? Eu não ouvi a proposta dele. Então tá aqui. Então ouve a proposta e depois você vai colocar na balança. Essa proposta realmente é viável para minha família? Sim. E a partir do momento que a gente casa, pastor, é família. É isso aí. Eu não sou sozinha mais. Não sou eu, somos nós. Tem mais uma interação, Leila. Vamos aqui. Vamos lá, que a gente são aproveita a sua presença até o máximo. Agora a Luísa Paladino. Boa tarde. Assistindo o programa de hoje, fiquei pensando. Por que meu falecido marido fez isso comigo? Eu tinha um sonho de dirigir, mas nunca fui incentivada por ele. Me casei nova, tive 2 filhos e toda vez que eu precisava de algo para as crianças, ele saía do trabalho para nos levar e tal. Quando adolescentes, consegui até fazer a autoescola e tirei a tão sonhada habilitação, mas ele nunca me deixou pegar o carro para dirigir. Dizia que eu não precisava. E hoje, viúva, continuo precisando dos filhos para ir aonde eu quero. Que situação. Por favor, Leila, é algo para você aqui, ó. O que esse marido fez? Matou os sonhos dessa esposa, né? Um sonho, no chazinho eu comentei com a Darleide, um sonho simples, dirigir, não é algo inalcançável, mas era o sonho dela. E trouxe consequências para ela até hoje. Ela já é viúva e continua o quê? Pensando. Então, assim, ela precisa agora reestruturar, que a gente chama, né, esses pensamentos dela, porque não tem como ela resolver, o esposo já faleceu. Mas como ela pode ser funcional a partir de hoje? Como ela pode realizar esse sonho, apesar da ausência desse ente querido que ela tanto amava? Tá? Essa crença limitante que ele pôs na cabeça dela, você não precisa dirigir, eu resolvo.
Agora, como é que ele resolve, Abinal? Não, Como é que o cara resolve levar ela ela que para algum precisa. lugar agora? Assim, ó, não é No caso, ele já batendo morreu, nele. no caso, ele morreu. Então a gente pode até bater nele um pouquinho, não, tô brincando. O fato é o seguinte, a gente não sabe o que a vida traz. E olha só, ele limitou algo, não só do sonho de uma adolescente que um dia queria dirigir, mas dessa mãe que precisou tantas vezes esperar ele refém de uma situação. Mas posso dar um recadinho para ela rapidinho? Pode, por favor. Eu também preciso dizer, antes que eu esqueça, Leilinha, porque na sequência já é a sua última fala, que é assim, você também não pode se colocar como vítima de alguém sem que você tenha que levar em conta que você precisa conquistar a sua autonomia. Você precisa aprender a dizer não. Você precisa dizer eu não quero, eu vou ou não vou. Isso não precisa ser na base do grito, da violência e da briga. Mas se você não faz isso, você perde a sua própria humanidade. Não pode deixar o outro dizer o que você faz ou deixa de fazer. Não pode, simplesmente não pode. Olha aí o que acontece. Principalmente quando são coisas boas. Claro. O que eu queria dizer para ela é o seguinte, o esposo faleceu, mas você continua viva ainda. Então corra atrás do seu sonho, mesmo que para você não tenha sido em tempo hábil, você ainda está viva e pode conquistar essa autonomia. Assuma hoje mesmo o controle da sua vida. Isso serve para todos, né, os telespectadores. Assuma o controle da sua vida. Não responsabilize o cônjuge pelas decisões que você tem que tomar. Verdade. Tenha participação ativa na decisão da situação. Obrigado, Leila, por estar com a gente, viu? Deus Prazer, continue foi um abençoando prazer muito estar a com sua vocês vida, aqui. seu ministério, esposo, Bem, família como um E a minha todo, filha. tá? A gente aproveita para agradecer também aos Anjos da Esperança que fazem a Rede Novo Tempo acontecer. Rádio, TV, web, gravadora, escola bíblica, todos unidos em um só propósito, levar mais esperança para dentro dos lares, levar Jesus, levar salvação, levar nova vida para tanta gente. E obrigado, Anjos da Esperança, continuem fazendo essa missão que Deus chamou você para fazer, apoiar esse ministério e levar esperança para o máximo de pessoas. Quer ser Anjo da Esperança? Entre em contato com a gente ou mesmo já faça sua doação. Chave Pix aparece aqui na sua tela, anjos@novotempo.com, anjos@novotempo.com, ok? Vamos para aquele intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta por aqui falando ainda sobre algo a mais que os Anjos da Esperança nos proporcionaram a fazer, que é o lançamento desse novo material que já está fazendo a diferença na vida de muitas famílias, que é a revista Eventos Finais. Vamos falar sobre esse momento que a gente tem vivido e a importância desse material também na vida de todos nós. A gente volta já. Meus amores, amanhã, sábado, dia 18 de abril, estreia uma nova temporada do programa Origens, Pais da Ciência. Para os novos episódios, a equipe viajou pela Europa até os cenários que marcaram o nascimento do pensamento científico moderno. Uma jornada para revisitar a história de figuras como Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Isaac Newton, entre outros. Mas agora, sob um novo olhar, um lado pouco explorado. Grandes cientistas não viam fé e razão em caminhos opostos, hein? Na verdade, foi essa convicção que impulsionou algumas das maiores descobertas da história. E fica a pergunta, será que a fé ajudou a construir a própria ciência? Então não perca o primeiro episódio inédito do Origens, Pais da Ciência, amanhã às 17 horas, aqui na sua Novo Tempo. Se eu fosse você, colocava na agenda. Nós vamos agora bater um papo por aqui, pastor Nelson Milanelli, Opa, vamos. Abinal Júnior, Bora! vem pra cá. Porque Pena que tiraram o bolinho, as coisas tinham aí, né? Eu queria aquele patezinho. patezinho ali, Era o chá só das elas que amigas. tomaram chá Você viu? hoje. Verdade. Ainda Tá bem bom. que a gente sabe onde é que é o esconderijo ali. Essas coisas a gente pega depois. Daqui a pouco a gente faz lanchinho Deixa também. nós nos bastidores, deixa. Deixa. Agora, Darleide, pastor Milanelli, a gente olhando, né, para as profecias bíblicas, esse momento da história que a gente vive, cumprimento, as dores do parto se intensificando, como a Bíblia menciona, né, guerras, conflitos e tantas outras coisas, sinais da volta de Jesus, a gente pensa no preparo da nossa família. Como pais e mães, a gente até ao longo do programa passou por isso, né? Muitas vezes acaba entre marido e mulher tendo aquela disputa, ou mesmo um não auxiliando o outro em alguns pontos, mas esse é o ponto crucial.
quando marido e mulher têm um objetivo de preparar os filhos para serem, como a Darley diz na revista, homens e mulheres preparados, né, para servir a Deus, para servir a comunidade, ajudar dentro de casa, faz toda a diferença. Agora, entendendo que quando a família está unida nesse pensamento de preparar os filhos para o que vem por aí, provações e o melhor de tudo, né, estar no céu com Deus, como que a gente pode entender isso diante desse capítulo final da história do mundo? Abinal, uma das características para o fim dos tempos que a Bíblia apresenta é que o amor se esfriaria de quase todos. A indiferença, não só nas relações sociais, a gente vai vendo a pobreza, a miséria, a dor, as coisas vão sendo comuns e a relação familiar, ela está sendo esvaziada. A gente deixou as coisas tomarem lugar das pessoas, a gente trabalha demais para ter coisas e olha, as coisas foram criadas para a gente usar e as pessoas para a gente amar. E nós estamos invertendo, a gente está numa época onde se ama as coisas e se usa as pessoas. E é incrível como vai sendo, assim, pequenas fissuras que vão sendo abertas na relação familiar, a falta de atenção, o não olhar para os filhos, inclusive a ansiedade dos relacionamentos ali, a preocupação com o tempo, com correr atrás do dinheiro, tudo isso, acudindo os afazeres da vida comum, a gente esquece daquilo que é importante. As coisas urgentes aqui me levam o dia inteiro e o culto familiar vai ficando para trás. O diálogo entre homem e mulher, a oração para sair de casa, aquele jeito que a gente vai aprendendo de cuidar um do outro. Tem pai e mãe que não olha mais assim no olho, Darleide. Esse jeito de se esfriar dentro de casa, a Bíblia está dizendo, é uma profecia, porque ao multiplicar a ciência, e até a gente vai ver ali do Origens que você acabou de dizer, ao multiplicar a ciência, o amor se esfriaria. Por quê? Essa vida acelerada, pensamento acelerado, busca pela coisa material, está fazendo com que as famílias se afastem mesmo dentro de casa. E esse é um dos jeitinhos que Deus falou, ó, se atentem para isso. Amados, isso nos leva a pensar que nos voltando para Jesus, nos voltando para a palavra, que nós seremos instruídos. Nós precisamos de tudo que nós dissemos, ainda que rápido, né, com falas rápidas nossas, num programa de TV que não tem como muitas vezes aprofundar-se em todos os aspectos de um tema, mas considerar que nós precisamos levar em conta, buscarmos sabedoria em Deus. Como é que eu vou agir quando o meu marido agir de determinada maneira? Como é que eu vou responder? Como é que eu vou dizer sim? Como é que eu vou dizer não? Quando é que eu vou me abster, sim? Há momentos, e isso eu estava inclusive pensando em considerar com você, pastor, há situações que num relacionamento, num casamento, vai pedir que um ceda, que o outro espera. Fala um pouquinho sobre esse aspecto. É interessante que olha como é que é. Quando Jesus entra no coração, eu não tenho como medir conversão. Exato. Mas quando Jesus entra, eu tenho uma característica que vai se abrindo na minha mente. Eu consigo enxergar o outro. Porque a vida do pecado é concentrar só em mim mesmo. Eu pensar no eu de novo, eu outra vez. Quando entra Jesus, eu enxergo o outro. E olha, enxergar a esposa dentro do casamento. Quantas mulheres, meu marido não me vê. Quando ele está mais perto de Jesus, ele vai entender que ele tem um papel nessa vida. E que ao amar é enxergar as necessidades dela, os sonhos dela, os filhos. E quando ele promove essa saúde dela, isso volta para ele. Olha só, volta para ele, é um abraço de Deus. Quando eu sirvo, quando eu abençoo, olha, se o esposo experimenta isso, ele está tirando 10 na prova. Quando a mulher entende como entrar no coração do marido, agora, se eu não tenho a minha oração individual, se eu não tenho o meu culto particular, se eu não reflito pelo que Deus quer colocar na minha vida, eu não dou lugar para que eu seja esse marido que essa mulher está precisando, esse pai que a minha filha, que está ali na adolescência, que está passando por um monte de bolinhos na cabeça dela, eu estou tão concentrado em mim,
nos meus afazeres que eu não vejo essa filha. Então a Bíblia leva a gente a abrir os olhos, porque eu me relacionando com Deus, eu cresço como homem, cresce-se como mulher, como filho, como filha, e eu dou lugar ao Espírito Santo na minha casa. Isso é cura. Isso a gente pode colocar até para alguns casos que são bem frequentes de acontecer, onde dentro da família ali, a esposa, por exemplo, conheceu a mensagem, a verdade, e ela começa a viver um conflito dentro de casa porque o esposo não vive essa mesma realidade, ou vice-versa, o esposo conheceu a verdade bíblica e vive um conflito dentro de casa. Então, quando a gente não bate de frente, mas sim demonstra esse amor de Jesus por aquele cônjuge que ainda não conheceu a verdade, a gente está levando Jesus de uma forma diferente e trazendo a paz para dentro desse conflito também, é isso? Princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Essa pessoa crente que a Bíblia fala, ela pode santificar, abençoar o não crente. Como? Jogando na cara? Pegando a Bíblia e impondo ao outro? Não. Essa mulher ou esse homem, pode ser o esposo ou a esposa, eu preciso ser a Bíblia que o meu esposo ou a minha esposa vai ler. Então, atitudes coerentes do crente que anda perto de Jesus vai abrir o coração para coisas que esse não crente vai ver em mim, que vai desejar conhecer em mim, porque ali é a luz de Jesus brilhando na minha vida, pelo jeito de eu tratar, de eu ser bênção na vida dele. Então, tem muita coisa aí pelo caminho. Tem. Se eu te contar que quando eu conheci essa mensagem transformadora, arrebatadora do ponto de vista de quem eu era, de que eu passei a ser com o que eu conheci, dentro da minha casa, do meu lar, especialmente a minha mãe, foi absolutamente contrária e isso me trouxe muito sofrimento. Claro, os demais também sofrem, mas eu mesma fui muito sofrida, muito machucada. Eu saí de casa, em casa mesmo eu fiquei sem comer. Eu não pude me alimentar em casa porque eu havia aceito essa mensagem, eu estava decidida a acreditar no que eu acreditava e isso mudaria a minha vida. Ou seja, o que você traz, Abinal, para a vida em família, significa dizer que muitas vezes há um desrespeito à fé do outro, à crença do outro, à compreensão do outro. Nós queremos impor, exigir, e isso traz muitas feridas, muitas marcas profundas. E isso, porém, faz parte também desse desenrolar dos eventos finais, mas desde que mundo é mundo, nós vamos olhar a história dos profetas, vamos olhar a história dos apóstolos, dos discípulos, do próprio Jesus. Há um enfrentamento difícil na vida, mas nós precisamos estar firmes na verdade. Por que eu faço o que faço? Por que eu escolho o que escolho? Por que decidi o que decidi? Estou amparado na palavra de Deus? Eu farei isso, ser uma experiência viva no meu coração, amparado na palavra de Deus? Eu não desrespeitei a minha mãe, eu não gritei, eu não xinguei, eu não exigi que ela me entendesse, eu em algum momento precisei sair, mas isso aqui me moveu, sabendo que eu não estava desonrando-a, mas eu estava desonrando a Deus. E eu desonraria, e talvez eu não tivesse ciência do que significa o grande conflito, os efeitos finais, se eu não tivesse considerado que em Cristo eu estava segura, guardada. Quer conhecer mais sobre os eventos finais, sobre a volta de Jesus, as últimas pragas, castigo, libertação, marca da besta e tantos outros assuntos? Então você pode agora mandar uma mensagem para a gente no WhatsApp 98244-4449, 1298244-4449. Nós vamos mandar para você pelo correio gratuitamente, tá bom? Pois é, a semana acabando, gente, e a gente precisa ficar aqui com a palavra de Deus. Eu preciso que você abra a Bíblia aí, vamos pegar o ideal de Deus. O ideal de Deus está ali no Gênesis, capítulo 2. Sabe, quando Deus pensou o casamento, pensou o homem e a mulher criado à sua imagem e semelhança. Dá uma olhada aqui comigo no capítulo 2 de Gênesis, verso 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ah, meus amigos, quando você vai aqui para o hebraico, essa palavra auxiliadora, Ezer, não tem nada a ver com alguém inferior. Esse é um atributo, inclusive nos Salmos, em outras partes da Bíblia, citados ao próprio Deus.
Tem alguém aqui que é o socorro. A palavra Ezer na Bíblia está dizendo socorro. A auxiliadora é alguém que tem poder, é alguém que tem a força e a correspondência de dizer assim, eu posso estar aí do lado. Não tem nada a ver com inferioridade. Agora, alguém que seja idônea. Sabe o que é ser idôneo? Que está no mesmo nível, que está face a face. Gente, o casamento nunca foi uma competição. Aquilo que Deus estabeleceu para a mulher e para o homem é que os dois cresçam juntos, que os dois sejam bênção juntos. E aí eu quero dizer para você, homem, para você, mulher, quanto mais perto de Jesus, nós vamos mais para perto do ideal. E se alguém está matando o sonho do outro, ou sendo aquele que sabota o outro, está descumprindo o que Gênesis 2 está trazendo a gente a pensar. E o que Jesus gostaria que você entendesse, que você é um meio hoje de fazer o seu companheiro, a sua companheira crescerem. Não é quem disputa mais, quem é mais, é que juntos fazemos tudo para que um outro seja feliz. Olha só, você é um instrumento de bênção na vida do seu esposo, é um instrumento de bênção na vida da sua esposa. Pense aí diante de Gênesis 2, aquilo que Deus quer fazer da sua vida, uma vida de um casal que é luz do mundo e sal da terra para muitas outras famílias. Obrigado por acompanhar o Entre Família. E a gente sabe que correu aqui, tem feriado, mas Abinal, foi muito bom estar com esse grupo que acompanha a gente semanalmente. Bom demais, né? Darleide, pastor, bênção demais estar com a galerinha do outro lado ali. Mas semana que vem estamos de volta, se Deus quiser, né? Pela graça de Deus. Segunda-feira a gente volta por aqui com mais um tema muito especial para a gente conversar. Alguns vão estar emendando feriado, vão passear, vão viajar. Mas onde estiver, viu? Acompanha a TV Novo Tempo, indica para todo mundo também, para levar essa bênção a mais lares, a mais lugares do Brasil e do mundo aí também, tá bom? Casais com problema financeiro, esse é o assunto da próxima semana que a gente conversa por aqui. E é o seu caso, menino, menina, então não perca, tá bom? Fica com a gente aí. Quero dar aquele abraço para vocês aqui. Não vai dar agora, mas obrigado, Darleide, obrigado, Abinal, por receber o mais novo membro, primeira semaninha, mas eu quero agradecer também a nossa audiência. Obrigada. Foi muito legal aí estar aprendendo com vocês, viu? Estamos juntos, pastor. Amores, vem aí o Vida e Saúde também, viu? Beijo, feliz sábado.